Bom pessoal, eu sou o Matheus e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas obras que de uns tempos para cá eu ando lendo. São obras importantíssimas, acredito que sejam bastante importantes para o desenvolvimento intelectual, para que a gente aprenda mais e tudo. Um desses livros é esse best-seller aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, terceira edição, que é um best-seller internacional. Uma obra do Yuval Noah Harari. Então, eu gostaria de ler para vocês, para não contar todo o livro, para incentivar vocês a ler a obra. Eu vou então ler só o sumário. O sumário diz assim: Parte 1. A Revolução Cognitiva. Um animal insignificante. A árvore do conhecimento. Um dia na vida de Adão e Eva. A inundação. Parte 2. A Revolução Agrícola. A maior fraude da história. Construindo pirâmides. Sobrecarga de memória. Não existe justiça na história. Parte 3. A unificação da humanidade. A seta da história. O cheiro do dinheiro. Visões imperiais. A lei da religião. O segredo do sucesso. Parte 4. A Revolução Científica. A descoberta da ignorância. O casamento entre ciência e império. O credo capitalista. As engrenagens da indústria. Uma revolução permanente. E eles viveram felizes para sempre. O fim do Homo sapiens. E o epílogo, o animal que se tornou um deus. Depois vem notas, agradecimentos, créditos das imagens e o índice remissivo. Essa obra, ela parte da ideia, da evolução das espécies, a origem das espécies de que falou Charles Darwin. Então ele parte da ideia de que o homem evoluiu, houve uma evolução o ser humano evoluiu de espécies do macaco, por exemplo. E aí o ser humano evoluiu do Australopithecus, do Homo erectus, do Homo habilis, e posteriormente veio a ser o Homo sapiens propriamente dito. É uma obra interessantíssima, no caso. Ele mostra inclusive um lado do Homo sapiens, que não é um lado muito agradável da gente falar, mas é um lado do Homo sapiens de qualquer maneira, que é a questão de quanto ele matou, de quanto o Homo sapiens matou diferentes espécies ao longo de todo o seu processo evolutivo. Quer dizer, o Homo sapiens ele não se tornou, ele não passou a matar espécies da natureza apenas agora, que ele atingiu um nível tecnológico avançado. Não, o ser humano, na sua forma de Homo sapiens, ele sempre praticou isso. Aonde ele ia, ele procurava tornar o ambiente propício à sua própria sobrevivência, e aí lá ele destruía as espécies, ele acabava com as outras espécies, ele matava as espécies. Ele chegou na Austrália, ele diminuiu e muito o número de espécies vivas da Austrália. Diminuiu e muito o número de animaizinhos que tinha lá na Austrália. Ele fez com que o ambiente da Austrália se transformasse, se tornasse totalmente diferente, mudasse totalmente, se tornasse apto a que ele, o Homo sapiens, pudesse habitar lá. Então o Homo sapiens sempre teve essa característica de tentar mudar o ambiente, tentar mudar, fazer com que o ambiente se torne propício à sua própria sobrevivência e também de alguma maneira mudar o ambiente, fazer com que o ambiente se torne totalmente diferente. Para isso o Homo sapiens acabou matando várias espécies, acabando com as espécies, fazendo com que as espécies simplesmente deixassem de existir. Foi, infelizmente, esse o que o Homo sapiens fez ao longo de toda a história. O interessante é quando ele fala da revolução cognitiva, quer dizer, o ser humano, na sua forma de Homo sapiens, há 70 mil anos atrás era só um animal insignificante. Até que lá por umas tantas acontece a chamada revolução cognitiva. Não vou dizer como é que isso aconteceu, porque ele explica no livro, eu quero que vocês leiam o livro. Tá? Isso aconteceu há 70 mil anos atrás, segundo o autor.
Tá? Depois da Revolução Cognitiva, ocorre lá, há 12 mil anos atrás, aproximadamente, a chamada Revolução Agrícola. Né? E daí os primeiros seres humanos, as primeiras comunidades humanas, elas começam a, né, viver em comunidades, em pequenas comunidades, né, com base na agricultura. Né? Depois, em determinado momento, ele vai falar para nós sobre a unificação da humanidade. E é nesse momento da unificação da humanidade que ele fala dos 3 principais elementos unificadores da humanidade, que são o dinheiro, os impérios e a religião. Ou seja, D-I-R, DIR. Dinheiro, impérios e religião. Não vou falar exatamente como isso ocorre, porque ele explica ao longo da obra. Tá certo? Eu quero que vocês leiam a obra. Depois, em determinado momento, ele vai falar sobre a Revolução Científica. E ele vai especificar uma data, 1500 depois de Cristo. Tá? E aí ele começa a falar da descoberta da ignorância. Vejam da seguinte maneira. A ciência, ao contrário das religiões, em sua grande maioria, a ciência se baseia, né, no ignoramos. O que significa ignoramos? Significa não sabemos. Tá? Esse é o significado da palavra ignoramos. Não sabemos. Tá? Ou seja, a ciência parte do princípio de que nós não sabemos nada, de que nós temos que aprender tudo, de que não existe nenhum livro contendo todas as fórmulas químicas e matemáticas e não sei mais o que, e que você precisa aprender todas as coisas da estaca zero. Tá? Através da descoberta, através da experimentação, através da análise, através do estudo, enfim. Esse é o princípio da ciência. E segundo o autor, é exatamente esse princípio, o princípio do ignoramos, que acabou, de alguma maneira, fazendo com que a ciência pudesse, de fato, se tornar naquilo que hoje ela é. Quer dizer, a nossa principal fonte de pesquisa. O grande problema, segundo o autor, o grande problema das religiões é que as religiões acreditavam que possuíam todas as respostas e que, portanto, não havia nada a ser pesquisado. Eu não concordo muito mesmo com isso. Mas o autor falou, e eu quero que vocês leiam o livro, e aí depois que vocês leiam o livro é que vocês vão entender por que eu não concordo muito com essa visão. Na verdade, houve sim ciência dentro das religiões. Houve, bastante. Depois, em determinado momento, ele vai falar do fim do Homo sapiens. E aí ele vai entrar naquela perspectiva futurista, tecnológica, que talvez no futuro da humanidade nós iremos ser substituídos por robôs ou por alguma forma mais evoluída que nós. Enfim, ali ele vai, né, ir para o lado futurista. O que de futuro nós podemos prever, assim. E existem várias previsões para o futuro. Além daquelas que ele traça, sabemos que existem previsões do futuro até mesmo que talvez a humanidade deixe de existir, né, que talvez venha algum cometa e colida com a Terra e bum. Né. Mas é uma boa obra. Eu considerei essa uma obra interessante, é uma obra que vale a pena ser lida, né. A capa é muito bonita, né? Atrás tem vários depoimentos falando do livro, falando do que algumas pessoas importantes acharam do livro, alguns jornais, né? Enfim, então é uma boa obra, é uma obra que merece ficar na prateleira, que merece ser lida, ser analisada com carinho, que merece ser discutida, na verdade. Não é o tipo de obra que você vai ler, vai simplesmente colocar na prateleira e deu. É uma obra que você provavelmente vai ler, vai querer discutir ela, vai querer refletir sobre ela. É uma obra interessantíssima mesmo. Tá certo? Então tá aí a minha sugestão de leitura para você que, assim como eu, ama ler, ama literatura, ama livros sobre religião, livros sobre ciência, livros de todo tipo. Se você simplesmente ama livros em geral, tá aqui uma boa dica de leitura para você que, assim como eu, ama livros. Tá certo? Um abraço e em breve eu vou voltar com mais vídeos falando sobre
outros tipos de livros que eu ando lendo de uns tempos para cá e que eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria que vocês me dessem sua opinião. Se você já leu, se você já gostou, se você não gostou, enfim. Eu gostei desse livro, sugiro a leitura, não concordo com algumas coisas que foram ditas pelo autor, mas eu quero que você leia para que depois que você leia, você possa de fato descobrir por que algumas coisas eu não concordei com o autor. Um abraço.